Bora lá, galera, CPC, Contabilidade para Concursos, professor Paulo aqui falando, né? Dessa vez eu tenho um vídeo tratando sobre DVA, demonstração do valor adicionado. Então, se você tem um trauma com essa matéria, se você de alguma maneira sempre ali fica travado quando ouve falar de DVA, fica até o final desse vídeo que hoje eu vou destravar aí todos os problemas que você possa ter com esse tema, né? Então vamos lá, demonstração do valor adicionado é uma das demonstrações mais cobradas aí em provas envolvendo contabilidade geral, né? Então vamos lá, o que a gente tem aí de contabilidade geral? A gente tem as carreiras fiscais, carreiras de controle, a gente tem também carreiras policiais, né, em algumas áreas como Polícia Federal, né? Essa prova em específico que eu vou tratar hoje é uma prova do TCE do Espírito Santo, uma prova realizada pela Sebrasp, né? Então a gente tem aqui uma questãozinha clássica de DVA, eu vou explicar um pouco da estrutura dela, da primeira parte, da segunda parte, a gente vai classificar as contas aqui, né, para poder elaborar o cálculo e depois a gente vai calcular o que a questão pede, tá? Então bora lá para a questão. Então vamos lá, questão 64, né, da prova de auditor para o Tribunal de Contas do Estado aqui do Espírito Santo. Então vamos lá, o que ela diz para a gente? Uma entidade elaborou sua demonstração do resultado do exercício DRE de 2022 conforme apresentado, né? Então ela dá uma descrição de algumas contas, né? E ela dá alguns valores para a gente, né? Indo para o comando da questão, ela vai dizer o seguinte, ó, considerando-se apenas as informações apresentadas pela DRE, o valor adicionado recebido em transferência é de... Pô, muito bacana isso aqui, ó, já vou... destacar isso aqui para a gente. Ela quer, o que ela quer? O que ela está pedindo aqui? Ela quer o valor adicionado recebido em transferência. Esse é um dos itens da demonstração do valor adicionado, né? Então, para a gente começar aqui a entender essa demonstração, eu vou descrever aqui a estrutura dessa demonstração para a gente, tá? Então, vamos lá. Basicamente, a DVA ela é dividida em duas partes. Ela tem a primeira parte, onde a gente vai descobrir qual que é o valor adicionado a transferir, e a gente tem a segunda parte, onde a gente vai destinar esse valor adicionado para transferir para 4 agentes. A gente tem ali o governo, né, que são os impostos, taxas e contribuições. A gente tem também o pessoal, né, que são todos os empregados ali da empresa. A gente tem, né, a remuneração do capital de terceiros e, por fim, a remuneração do capital próprio, né? Mas vamos lá começar pela primeira parte dela, já como falar pela segunda parte. Vamos começar pela primeira parte para a gente entender a estrutura dela. Então vamos lá. O que a gente tem na primeira parte dela? Ó, primeira parte a gente tem a receita. A gente começa a nossa DVA pela receita. Dentro desse item receita, a gente tem várias receitas. A gente tem a receita operacional de serviços, receita com vendas, a gente tem outras receitas, uma infinidade de itens. Eu vou destacar apenas o tópico principal, né, o título principal desta conta. Então, receita. O que a gente tem aqui num segundo momento? A gente tem o valor, né? Opa, perdão. Já escrevi o valor adicionado. A gente tem aqui os insumos de terceiros. O que a gente tem aqui nos insumos de terceiros, né? A conta clássica de insumos de terceiros, a gente tem CMV, né? Custo da mercadoria vendida é um insumo adquirido de terceiro, né? Basta pensar na lógica, né? O custo da mercadoria vendida nada mais é do que aquele valor que eu paguei para adquirir a minha mercadoria para revenda. Além do CMV, o que eu tenho ali adquirido de terceiro? Energia, serviços prestados por terceiros, contratação de mão de obra de terceiros. Sempre ficar atento a essa palavra se aparecer na nossa prova de contabilidade, né? De terceiros, terceirizado. Então tá tudo aqui dentro. Mas a conta clássica aqui, para a gente não esquecer, é o CMV, beleza? Então vamos lá. Item 3. O que é o item 3? O item 3 ele é o valor adicionado AD bruto. O que é o valor adicionado bruto? Ele nada mais é do que o resultado dessa continha aqui, ó, o item 1 menos o item 2. Né? Então, se eu pegar ali o total da minha receita menos os meus insumos adquiridos de terceiro, eu vou chegar ao valor adicionado bruto. Aí eu continuo a minha DVA. Agora, eu vou colocar aqui na minha DVA todas as minhas retenções. Né? O que eu tenho aqui de retenção? Ó, retenções. Basicamente, eu vou até mudar aqui a cor da caneta para ficar bem claro para a gente. Eu tenho 3 retenções aqui. Ó. Eu tenho depreciação, DEP, eu tenho amortização, né? Vou colocar aqui como uma sigla AMOR, e eu tenho também a exaustão, exauste, beleza? Depreciação, perdão, amortização e exaustão são os 3 itens que configuram essa conta retenção, né?
E aqui, agora eu vou partir para o item número 5. O que é o item número 5? O item número 5 representa o meu valor, né? Valor adicionado a D líquido. Se antes eu tive o valor adicionado bruto, agora eu tenho o valor adicionado líquido. E ele nada mais é do que o resultado, né? Do item 4, do item 3, menos o item 4, beleza? Então, depois que eu determinei o valor adicionado bruto, eu vou retirar todos esses itens que configuram retenções. O que são retenções na prática? São aquelas despesas que não configuram saída de caixa, né? Então, para quem está acostumado com demonstração do fluxo de caixa, está acostumado com essa definição, né? Despesas que não representam saídas de caixa, beleza? Então, bom, determinei o item 5, agora falta ir para o item 6, né? O que eu tenho aqui no meu item 6? Eu tenho finalmente o que a questão pede para a gente, que é o valor valor adicionado, né? Já estou pulando parte aqui, valor adicionado a D, recebido, REC, em transferência, né? Então, vou colocar aqui de transferência. O que é o valor adicionado recebido em transferência? São todos aqueles valores que a empresa recebeu em transferência de algo, ou seja, não é um valor que ela gerou com a sua própria operação. Se, por exemplo, ela está vendendo o seu produto, isso não é um valor recebido em transferência, porque isso é a venda do seu próprio produto, da sua própria operação, né? Se ela está, por exemplo, vendendo o seu serviço, também não é um valor recebido em transferência. O que a gente tem recebido em transferência? Contas clássicas ali, receitas financeiras, né? Então, por exemplo, se a empresa tem uma aplicação financeira e essa aplicação financeira teve algum rendimento no período, essa receita financeira ela é um valor recebido em transferência. Além disso, juros também é um valor recebido em transferência. Dividendos recebidos, sempre atenção com isso, não são os dividendos pagos. Dividendos recebidos são valores recebidos em transferência. Dividendos pagos vão entrar na remuneração de capital próprio, beleza? Mas vamos lá, continuando, o que a gente vai ter aqui? O item 7, a última parte aqui da nossa primeira parte da DVA. É finalmente o valor adicionado a D a transferir. Aqui a gente tem finalmente o resultado dessa equaçãozinha aqui, dessa conta aqui. A gente vai pegar o item 5 mais o item 6. Atenção, ó, no item 3, o valor adicionado bruto é o item 1 menos o item 2. No item 5, o valor adicionado líquido é o item 3 menos o item 4. Agora, no item 7, eu tenho uma soma e não uma subtração. Aqui eu tenho o item 5, que é o valor adicionado líquido, mais o meu valor recebido em transferência, que é o item 5. Que é o item 6, né? Então, vamos lá. Aqui a gente definiu a primeira parte da nossa DVA. Agora a gente vai para a segunda parte. Eu vou mudar aqui a cor da caneta, né? O que eu tenho aqui nessa segunda parte da DVA? Eu tenho finalmente, né, os agentes que receberam esses valores. Vou colocar aqui letra A, letra B, letra C e letra D. Então, letra A, né? O primeiro agente que a gente classifica aqui, é o agente pessoal, ou seja, todas as pessoas que receberam remuneração da empresa. Basicamente são os empregados que a gente vai ter ali, né? A gente vai ter alguns itens além dos salários. A gente pode ter, por exemplo, o FGTS ou um plano de previdência próprio que a empresa pague para os empregados, também vão entrar nesse item, pessoal. Além disso, a gente tem os impostos, né? Quais são esses impostos aqui? São os impostos sobre o lucro, sobre a renda. Isso aqui são aquelas destinações de valores que vão para o governo. Então, isso pode aparecer também na nossa prova como remuneração ao governo, ao Estado, mas são os impostos, né? A remuneração do capital de terceiros. Vou colocar aqui, REM, né, de remuneração, cap, terceiros, né? O que eu vou ter aqui? Basicamente, eu vou ter os juros pagos, né? Se eu paguei, por exemplo, um juros de um financiamento, de um empréstimo, eu tenho aqui uma remuneração do capital de terceiro, né? Agora, se eu vier aqui, né, para remuneração do capital próprio, né, letra D, deixa eu melhorar aqui, remuneração de capital próprio. O que eu tenho aqui na remuneração de capital próprio? Basicamente, né, dividendos pagos aos meus acionistas, juros sobre capital próprio, tudo entra dentro de remuneração do capital próprio. Então, aqui eu tenho a minha segunda parte da DVA. Se aqui eu tenho a minha primeira parte, aqui eu tenho a minha segunda parte, beleza? Agora a gente vai para a questão. Vou até aumentar aqui um pouquinho a tela. Deixa eu enquadrar de novo aqui a questão,
para a gente poder detalhar essas contas aqui, ó. Então vamos lá. Opa, deixa eu só reenquadrar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ah, beleza, ó. Vamos aumentar de novo, reenquadrar para ficar bem certinho. Curiosamente não deu certo, deixa eu voltar, pronto, ó, maravilha. Reenquadrado aqui novamente na questão, que é o que eu queria fazer. Então vamos lá. Qual que é a dica que eu dou para resolver esse tipo de questão? Primeiramente a gente vai classificar essas contas aqui antes de começar a colocar esses valores na nossa DVA. Então olha aqui, ó, primeira conta aqui, ó, item A. Qual é? Receita de venda de bens e serviços. Onde que vai entrar na nossa DVA aqui? Ó? Esse aqui vai entrar como uma... Deixa eu até mudar aqui a espessura da caneta, que está muito espessa. Infelizmente, esse programa ele já vem configurado com a caneta mais espessa. Então, ó, receita de venda de bens ou serviços. Isso aqui entra no nosso item 1. Deixa eu escrever aqui, item 1. Receitas. Então, beleza, eu já sei que isso aqui eu vou usar no meu item 1. Agora, custo dos bens ou serviços vendidos. Ó, isso aqui vai entrar no nosso item 2, que são os insumos adquiridos, né, de terceiros. Beleza. Agora, resultado bruto eu vou utilizar? Não. Então eu vou fazer um risco aqui, ó. Isso aqui já vai dando um alívio para a gente, por quê? Porque conforme a gente vai identificando e classificando essas contas, a gente vai vendo que o problema ele vai ser resolvido com bem menos informações do que ele traz para a gente. E essa é a grande sacada de questões envolvendo contabilidade. Você vai ter, às vezes, um bojo de informações muito grandes, mas para resolver a questão, muitas vezes a gente vai usar apenas uma ou duas informações, né? Então, é bom a gente ir riscando aquilo que a gente não precisa. Ó, despesas e receitas operacionais, posso riscar aqui, ó, não vou precisar disso. Despesas com vendas também não entra na minha DVA, ó, tudo riscado. Despesas gerais administrativas não entra na minha DVA. Agora, resultado de equivalência patrimonial, ó, isso aqui vai entrar. Isso aqui vai entrar como item 6. Ó, isso aqui é um valor, né, V adicionado a recebido em transferência. Transferência, beleza. Agora, receita de dividendos. Novamente, eu tenho o item 6. Isso aqui é um valor que eu recebi em transferência. Então, VAR, valor adicionado recebido em transferência. Beleza, pessoal. Agora, ó, resultado antes do resultado financeiro e dos tributos. Um nome meio complicado aqui, né, para pronunciar. Isso aqui também não vai entrar. Resultado financeiro não entra. E aqui tem uma atenção muito grande, galera. Ó, resultado financeiro não pode ser confundido com receita financeira. Receita financeira é a receita que a empresa recebeu, né, de juros, de dividendos. Agora, o resultado financeiro é o resultado, né, decorrente da receita menos as despesas financeiras. Nesse caso, não entra aqui na DVA. Agora, o que vai entrar? Receita financeira. Receita financeira também vai entrar como um VAR, né? Valor adicionado recebido em transferência. Beleza? Opa, deixa eu só colocar um S aqui que ficou errado, tá? Transferência. Beleza. Agora, despesa financeira novamente não entra. Despesa financeira não entra. Então, posso riscar aqui tranquilamente. Resultado antes dos tributos sobre o lucro também não entram. Agora, imposto de renda e contribuição social, perdão, isso aqui até entra, mas eu vou até mudar a cor da caneta, porque ele não vai entrar na primeira parte. Eu vou colocar aqui com uma caneta azul. Isso aqui entraria ali, né, como a nossa letra B, né, da segunda parte da DVA, que são os impostos. Beleza? Então, vamos voltar aqui para a nossa canetinha vermelha. Deixa eu mudar a espessura, porque novamente o programa puxou a espessura maior, né? A espessura mais espessa. Tá, beleza, né? Então, aqui, imposto corrente não vai entrar, diferido, isso aqui tudo seriam impostos, né? Prejuízo ou lucro também não entra. Então, vamos riscar tudo isso daqui, ó. Olha que interessante. Depois que a gente classificou as contas, olha só o que a gente vai utilizar, ó. São só essas contas aqui. A gente não precisa dessas outras informações. Então, né, de posse dessas informações aqui, ó, deixa eu agora trazer de novo para o nosso quadro, né? Deixa eu só reorganizar aqui a estrutura. Agora a gente pode partir para a resolução da questão, beleza? Agora eu vou apagar essa estrutura aqui para a gente poder resolver a questão com as informações que a gente tem, beleza? Então vamos lá. Ó, o que essa questão está pedindo para a gente? Opa,
ela está pedindo apenas o valor adicionado recebido em transferência. Eu já poderia calcular ele aqui direto, mas de uma maneira didática eu vou calcular toda a DVA para a gente entender como que a gente faz passo a passo toda a estrutura dela, porque se tiver uma outra questão envolvendo DVA, a gente consegue resolver ela também, tá? Então, vamos pegar novamente aqui a caneta. Agora eu vou pegar uma caneta de cor preta, deixa eu só mudar a espessura dessa caneta. Opa! Pronto, agora a gente pode resolver aqui a DVA. Ó, número 1, receita. Receita. O que eu tenho aqui como receita? Olha aqui, ó, receita de vendas. Item número 1, receita de vendas de bens e serviços. No montante total de 90 mil. Então, beleza, já tem aqui 90 mil de receita. Agora, item 2, que são os insumos de terceiros, né? Recebidos de terceiros. O que eu tenho aqui de insumos recebidos de terceiros? Ó, item 2 aqui, eu tenho o meu CMV. Qual que é o valor aqui do CMV? Ó, CMV no valor de 30 mil, né? Então, vamos lá. Para ficar bem claro, ó, isso daqui, ó, eu vou subtrair do meu item 1, né? Para eu chegar aqui finalmente ao meu item 3, que é o valor adicionado bruto, que eu vou classificar aqui como VAB, valor adicionado bruto. O que é o valor adicionado bruto? É o item 1 menos o item 2, né? Então, o que eu vou ter aqui? 90 mil menos 30 mil, 60 mil. Beleza, pessoal. Agora, eu vou analisar as nossas retenções. Ó, retenções. O que são as retenções? Depreciação, amortização e exaustão. Ó, se eu olhar aqui, eu não tenho retenções. Ó, eu tenho receita, insumos de terceiros, e aí eu tenho os valores adicionados recebidos em transferência. Então, posso deixar aqui zerado. E agora, eu vou para o item 5, que é o valor adicionado líquido. Né? O valor adicionado líquido, que é o resultado, né, do item 3 menos o item 4. Como o item 4 é zero, então o valor adicionado líquido é 60 mil. Beleza, pessoal? E agora, finalmente, eu vou para o meu valor adicionado recebido em transferência. E o que eu vou ter aqui? Ó, vamos lá. Ó, valor adicionado, né, vou chamar de VAR, recebido em transferência. Beleza. O que é o valor adicionado recebido em transferência? O que eu tenho aqui? Ó, eu tenho o resultado de equivalência patrimonial, eu tenho a receita de dividendos e eu tenho a minha receita financeira, né? Vamos aqui até detalhar para ficar bem claro. Mudar aqui a cor da caneta para a gente poder escrever. Deixa eu só mudar novamente a espessura dela. Ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho, então, a resultado de equivalência patrimonial. Eu vou chamar aqui, ó, de MEP, né, que é o método de equivalência patrimonial utilizado para avaliar investimentos. Qual que é o valor que eu tenho aqui de MEP? É R$2.000, né? O que eu tenho aqui também? Ó, receita de dividendos, né? Então, eu vou colocar DIV, de dividendos. O que eu tenho aqui? O valor de R$3.000. Beleza, pessoal. Agora eu tenho, finalmente, a nossa receita financeira, né? Então, receita REC financeira. Financeira. Opa, perdão. Escrevi aqui financeira, né? Então, vamos lá. Receita financeira. Beleza. Qual que é o valor da receita financeira? R$63.000. Então, qual que é o valor aqui que eu tenho, né? Vamos escrever aqui o valor que eu tenho aqui de VAR, né? Que é o meu valor adicionado recebido em transferência. Eu tenho, né, 63 mais 3, 66 mais 2, R$68.000. Beleza? Esse é o valor que a questão pediu para a gente, mas vamos continuar aqui só para a gente terminar a questão. Só falta o item, que é o item 7. E aqui eu tenho o meu valor adicionado a transferir. A transferir. Qual que é o valor adicionado a transferir? Eu vou pegar esse montante total, né, do meu valor adicionado líquido e vou somar ao meu valor adicionado recebido em transferência. Então, 60 mais 68, 128 mil. Beleza, pessoal? Então, se a questão estivesse pedindo o valor adicionado a distribuir, é esse valor aqui. Esse valor aqui que eu vou levar para a segunda parte, onde eu tenho A, B, C e D, né? Vamos relembrar aqui o que eu tenho na minha segunda parte. Eu tenho, ó, aqui na minha letra A, eu tenho pessoal, né, que são os empregados. Na minha letra B, eu tenho os impostos sobre lucro, né? Na minha letra C, eu tenho remuneração, né, do capital de terceiros. E na minha letra D, eu tenho a minha remuneração do capital próprio. Professor, muda? Tem relação a essa ordem aqui? Eu preciso seguir essa ordem exatamente? Não. Essa ordem é meramente didática. Eu poderia
tratar impostos primeiro, pessoal, enfim, essa ordem é meramente didática, beleza? Mas o que a questão pediu para a gente? Ó, ela pediu exatamente isso daqui, ó. Vou pegar aqui um marca-texto para ficar mais claro. Opa! Ó, ela pediu para a gente, ó, remuneração, o valor adicionado recebido em transferência. Onde que eu tenho essa questão aqui, ó? Espera aí, deixa eu só reestruturar. Deixa eu só mudar aqui porque a gente acabou movendo aqui a tela um pouco mais do que deveria, beleza? Agora voltando aqui, né? Onde que eu tenho aqui a minha letra correspondente a esse valor de 68 mil, ó, letra D, né? Onde eu tenho exatamente o meu valor adicionado recebido em transferência. Então, pessoal, essa é a estrutura da DVA, ela não é tão complexa quanto parece, né? Então, conforme a gente vai resolvendo questões, a gente consegue entender que é muito fácil classificar as contas. Vez ou outra vai surgir uma conta com alguma especificidade numa ou noutra questão, mas quanto mais a gente resolver questões, mais fácil vai ficar da gente lembrar ali como que funciona cada parte da DVA, o que entra e o que não entra. Beleza, pessoal? Ficando alguma dúvida, né, eu peço que deixe aí nos comentários, né, ou pode também mandar um e-mail, né, se tiver alguma sugestão referente a algum vídeo, pode deixar também no comentário. Eu peço que curta, que comente, que compartilhe, né, e se tiver alguma crítica também, eu peço que deixe aí nos comentários para a gente poder estar melhorando os vídeos cada vez mais. Valeu, pessoal, um abraço.